Palestino é baleado em Israel após invadir ônibus e esfaquear pelo menos 12 pessoas. Primeiro-ministro do Japão pede ajuda aos líderes do Oriente Médio para libertar os 2 reféns sequestrados pelo Estado Islâmico. Depois de atentados, a França anuncia novas medidas e investimentos no combate ao terrorismo. Começa na Suíça o Fórum Econômico Mundial de Davos. Governo brasileiro publica decreto que aumenta imposto sobre operações de crédito. A medida entra em vigor amanhã. Polícia Federal investiga áudio de conversa telefônica que cita o deputado Eduardo Cunha em suposta negociação de propina. Segundo o parlamentar, a gravação foi forjada. Após morte de 2 suspeitos em tiroteio, a segurança é reforçada na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Comoção no mundo do surf. Vai ser enterrado hoje o corpo do surfista assassinado por um PM durante discussão em Santa Catarina. Está no ar o Band News TV. O governo publicou no Diário Oficial da União o decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF, sobre as operações de crédito. A alíquota passará de 1,5% para 3% ao ano. De Brasília, a repórter da Rádio Band News FM, Fernanda Maquino, traz os detalhes. A mudança entra em vigor já amanhã e é uma das 4 anunciadas na última segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O Comitê de Política Monetária do Banco Central encerra hoje a primeira reunião do ano e deve aumentar mais uma vez a taxa básica de juros. A expectativa do mercado é que o Copom eleve a Selic em meio ponto percentual de 11,75% para 12,25%, com o objetivo de conter a inflação. O Fórum Econômico Mundial começou hoje em Davos, na Suíça. Ao todo, serão 4 dias de debates dominados pela luta contra o terrorismo, a desaceleração da economia e os conflitos na Ucrânia. Mais de 40 chefes de Estado e de governo, além de empresários de diversos setores, vão debater as influências na economia causadas por fatores como a queda dos preços do petróleo e a desaceleração no crescimento chinês. As mudanças na economia da China afetam, por exemplo, os países produtores da América Latina. Outro tema central do primeiro dia de reunião deve ser o conflito no leste da Ucrânia, já que o presidente Petro Poroshenko deve fazer um discurso. Outro desafio apresentado no fórum será a luta contra o terrorismo. O presidente François Hollande fará um pronunciamento na sexta-feira. O secretário norte-americano John Kerry e o líder dos curdos do Iraque, Masoud Barzani, vão participar das reuniões. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse em seu discurso anual ao Congresso americano que o país precisa virar a página, avançar nas conquistas econômicas e na luta contra o terror. Quem conta é o correspondente em Nova York, Sérgio Gabriel. Num congresso dominado pela oposição republicana, o presidente Barack Obama fez um discurso sob medida para a classe média. Mais de 15 dias depois de ser atingida por uma onda de atentados, a França anunciou hoje novas medidas de combate ao terrorismo. Em coletiva à imprensa, o primeiro-ministro Manuel Valls afirmou que cerca de 3.000 pessoas serão vigiadas por agentes franceses. Dessas, 1.300 teriam ligação com redes terroristas na Síria e no Iraque. O premier ainda prometeu a criação de 2.680 novos postos de trabalho, além de um investimento equivalente a mais de R$1 bilhão nos esforços contra esses grupos radicais. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, pediu ajuda aos líderes do Oriente Médio para libertar os 2 reféns japoneses ameaçados de morte pelo Estado Islâmico. Abe manteve conversas telefônicas com o rei Abdullah da Jordânia, o presidente turco Tayyip Erdogan e com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Os 3 expressaram vontade de ajudar. O rei Abdullah prometeu reunir o máximo de informações possíveis e proporcionar outras formas de apoio para resolver a crise. Shinzo Abe
ressaltou o compromisso de ajudar com 200 milhões de dólares os países da região afetada com gastos não militares, o que inclui apoio a refugiados. E acrescentou que os extremistas revelam uma natureza cruel ao criticar tal ajuda. Os jihadistas ameaçam executar 2 reféns caso não recebam o pagamento de resgate no mesmo valor anunciado em ajuda humanitária. O governo da Indonésia negou o pedido de clemência feito para outro brasileiro que está no corredor da morte. A execução está prevista para fevereiro. O Itamaraty confirmou que o pedido para Rodrigo Goulart foi negado. Daqui a pouco o governo brasileiro publica decreto que aumenta imposto sobre operações de crédito. A medida entra em vigor amanhã. E ainda começa na Suíça o Fórum Econômico Mundial de Davos.